Oi, meus amores do quarto ano, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula de História. Para começar, nós vamos relembrar um pouquinho dos capítulos estudados nas aulas anteriores em sala. Tudo bem? Então vamos lá. Estou aqui com um barquinho. O que esse barquinho representa? Alguém recorda? Esse barquinho está aqui para representar as navegações. Nós estudamos que os portugueses, lá no século XV, eram grandes navegadores. Eles viajavam até as Índias para conseguir especiarias, entre outros produtos. Eles também conquistavam terras, porque eles conseguiam explorar o mundo inteiro por meio das navegações. É sobre isso que eu quero falar. Nós sabemos que os portugueses colonizaram o Brasil. Só que para entender como aconteceu tudo isso, é preciso retomar aos fatos que antecederam esse período. No século XV, vários reinos da Europa também estavam engajados em fazer as navegações. Eles queriam, assim como os portugueses, explorar novas terras. Eu vou contar para vocês um pouco mais sobre essa história. Porém, eu quero que vocês prestem bem atenção, porque durante minha explicação eu vou utilizar algumas imagens e algumas datas e vocês precisam prestar bastante atenção nessas datas, tudo bem? Então eu vou começar. Primeiro, eu vou falar sobre o ano de 1483. Nesse ano, um navegador bem conhecido daquela época, chamado Cristóvão Colombo, fez uma proposta ao rei de Portugal. Veja só a imagem dos dois conversando. Colombo foi até o rei de Portugal, Dom João II, e lhe fez uma proposta para que juntos fizessem uma viagem até as Índias, localizada lá no continente asiático. Olha só que era muito longe essa viagem, viu? Porque Portugal fica na Europa, então é uma viagem com muitos custos, é necessário muito investimento. Foi por esse motivo que o rei de Portugal não aceitou a viagem, ele disse não para Colombo. Como o rei de Portugal recusou a proposta, Colombo foi até os governantes da Espanha e lhes fez a mesma proposta, afinal ele queria navegar. Então, dessa vez, o pedido dele foi aceito e ele ficou bastante feliz. Em 1492, essa viagem iniciou. Espanha preparou tudo para a viagem, mantimentos, investimentos, para que desse tudo certo. Nesse período, Colombo e suas navegações se deslocaram para as Índias. No entanto, eles tiveram um imprevisto e desviaram a rota. Nesse desvio, eles chegaram não nas Índias, mas sim nas Antilhas, que é localizada em regiões próximas à América. Veja bem que aqui mostra a rota que eles fizeram. Olha só. Como eles encontraram novas terras, o rei de Portugal ficou muito enciumado. Ele não gostou, afinal, a proposta inicial havia sido para ele, mas ele recusou. Então, gerou um momento de conflito entre Portugal e Espanha, pois havia a descoberta de um novo mundo, a América. Em 1494, Nesse contexto, em 1494, para evitar uma grande guerra, Portugal e Espanha resolveram se reunir e fazer um acordo para que dividissem as terras que existiam no mundo. Olha só o que eles fizeram. Nessa data, eles fizeram um acordo que ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas. Observe bem essa imagem. O mundo está dividido em duas partes. O que está pintado de verde é a parte correspondente ao domínio de Portugal e de laranja a parte que corresponde ao domínio da Espanha. Eu vou aproximar para que vocês possam observar melhor.
Vocês viram? Eu fiz um recorte para que vocês pudessem entender que a ideia deles de Portugal e Espanha era realmente dividir o mundo ao meio em relação ao domínio. Essa linha verde seria, no caso, uma linha imaginária. Foi também no período de 1494, mesmo ano em que o Tratado de Tordesilhas foi assinado, que Cristóvão Colombo tomou posse de algumas terras da América. Olha aqui a frota dele embarcada nessa região. Nesse contexto, é preciso analisar que o Brasil, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, ficou dividido. Essa região que ainda não era explorada pelos portugueses nem pelos espanhóis, ficou com o domínio dividido. Parte do Brasil pertenceria a Portugal e a outra parte pertenceria à Espanha. Foi então, no ano de 1500, que os portugueses planejaram uma nova viagem. Liderados por Pedro Álvares Cabral, eles saíram lá da Europa com destino às Índias. Eles utilizaram a rota desenhada por Vasco da Gama, que mostrava bem o caminho da Europa até as Índias. Porém, mais uma vez, algo aconteceu. Algum imprevisto fez com que esses barcos chegassem à costa do atual território do Brasil. Veja bem, foi nesse momento, então, que Pedro Álvares Cabral, representando Portugal, chega ao Brasil. Vejam bem a rota. Pronto, por favor. Tá bom, eu dá um corte e volto pra ti. Observaram? Foi assim que Portugal tomou conhecimento da existência de várias outras terras localizadas na América, só que agora na América do Sul. Agora, nesse momento, eu preciso da interação de vocês, tudo bem? Eu preciso que vocês peguem o livro de história e peguem também um lápis. Voltei! Pegaram o livro? Abram na página 130. Nessa página, nós temos o seguinte: solicita que você vá até o anexo de História. Então, você vai lá no finalzinho do conteúdo de História e vai localizar o anexo. É este anexo aqui, é o anexo 1, o único desse conteúdo, tá bom? Então, neste anexo, nós temos 4 imagens. Vocês estão lembrando dessas imagens? Eu acabei de utilizá-las. São essas da plaquinha que eu utilizei durante a aula. Então, vocês vão recortar essas imagens. Recorte bem na borda indicada, tudo bem? E aí, você vai retornar até a página 130. E você vai observar que nessa página tem uma tabela. Essa tabela possui 4 datas e 4 espaços para colar uma imagem. Além disso, tem um pequeno espaço para que você possa escrever. O que você vai fazer é bem simples. Você vai colocar a imagem no local adequado que corresponde à data certa. Você pode retornar o vídeo se quiser. Então, por exemplo, em 1483, qual é a imagem que simboliza esta data? Qual foi o acontecimento mencionado aqui no vídeo? Você vai colar a imagem e ao lado vai escrever uma descrição desse acontecimento. Em seguida, você vai fazer o mesmo com as outras datas. 1492, 1494 e 1500. Vai colar a imagem e vai escrever ao lado a descrição. Agora, eu vou dar um tempo para que você faça a atividade. Para isso, pause o vídeo e tente fazer. Logo que terminar, você pode retomar o vídeo para ver se acertou. E aí, vocês conseguiram? Vamos fazer a correção agora? Eu tenho aqui o ano de 1483. O que foi mesmo que aconteceu nesse ano? Muito bem! Nesse ano, Cristóvão Colombo fez a proposta ao rei de Portugal.
A imagem que simboliza isso, que retrata isso, é essa aqui, ele mostrando o plano dele para o rei. Muito bem. Agora, o próximo ano é 1492. Qual é a imagem que representa isso? Isso mesmo, é essa imagem aqui que mostra as navegações de Cristóvão Colombo rumo às Antilhas. Foi nesse momento que eles descobriram novas terras. A próxima data é 1494. Nesse período foi quando foi assinado o Tratado de Tordesilhas. Mas a imagem que vai simbolizar esse período é o momento em que Cristóvão Colombo chega às Antilhas e toma posse de algumas terras. E para finalizar, nós temos o ano de 1500. E se você acertou, parabéns! Essa é uma data importante para o nosso país, pois é o começo de uma nova história. É quando Pedro Álvares Cabral encontra as terras brasileiras. Só que naquela época, as terras brasileiras não eram chamadas de Brasil. Naquela época, era chamada de Pindorama. Sobre esse conteúdo, nós temos no livro uma música que fala bastante sobre o Brasil. Na página 132 e 133 do livro de História, nós temos aí a letra da música Pindorama. Essa música ela pode ser encontrada também no YouTube e foi gravada pela banda Palavra Cantada. Eu vou deixar o link para vocês assistirem, tá bom? Eu também quero pedir para quando vocês forem ouvir a música, acompanhem a letra, porque tem alguns dialetos em português de Portugal. Para finalizar nossa aula, vou encaminhar a atividade de casa de fixação. A atividade vai ser no livro mesmo. A atividade de casa de hoje encontra-se na página 134 e 135. Espero que vocês realizem a atividade e tirem dúvidas na Agenda Edu. Muito obrigada por acompanharem a aula. Eu tenho certeza que vocês foram nota 10 durante esta aula, prestaram atenção e acompanharam bem. Até a próxima. Tchau, tchau!